Queridos irmãos, queridas irmãs, sexta-feira santa, mais uma sexta-feira santa, mais um ano em que a igreja chama-nos, envolve-nos, coloca-nos no tríduo pascal. Ontem falei um pouco a vocês sobre a quinta-feira santa, né? O momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, o momento em que Jesus institui a Eucaristia, institui o ministério ordenado, o sacerdócio. Eu gosto de dizer que na quinta-feira à noite, não esqueçamos isto, queridos, é um detalhe de suma importância, capital. Quinta-feira à noite, para os judeus, a partir das 6 da tarde, já é sexta-feira. Porque o calendário judaico não é solar, é lunar. Então o dia começa, vamos dizer, às 18 horas. Então, quinta-feira, quando Jesus instituiu a Eucaristia, que ele pega o pão, pega o cálice com vinho e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, já era sexta-feira. E eu falei para vocês que naquele instante, cada um começou a perguntar quem é o traidor? Aquele que põe, ensopa o bocado comigo, né? Come no mesmo prato, é esse. E a partir dali, o demônio entrou no coração de Judas e já estava tudo articulado e começou a grande fadiga de Jesus, digamos assim. Aí lá no jardim ele é preso. Eu tentei ficar acordado, mas eu também cochilei. Eu também não cochilei, eu dormi mesmo. Quem não traiu? Quem não negou? Quem não dormiu? Quem conseguiu ficar com ele? Então, se na quinta-feira, vamos usar aqui o nosso linguajar, né? Se na quinta-feira nós temos a teoria, se na quinta-feira temos o discurso, na sexta-feira temos a prática. É possível que os discípulos, os apóstolos, não estivessem entendendo muito bem que palavras são estas. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É anos depois que São João, por volta do ano 96, né, que São João vai elaborar o discurso da Eucaristia diferente dos sinóticos, né? O discurso do pão. Mas foi exatamente na sexta-feira que eles foram entender o que Jesus tinha dito à mesa, à noite, na quinta-feira. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali foi a prática. Então, se na quinta-feira à noite foi o discurso, foi a teoria, foi o rito, como Jesus estava lhes dizendo, façam isto em minha memória. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não existe amor maior que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e os discípulos viram isto na sexta-feira. Embora de longe. Mas eles presenciaram a coerência do bom pastor. O discurso de Jesus da quinta-feira foi levado à plenitude na sexta-feira. Ele deu a sua vida. É tão bonita aquela imagem de Jesus misericordioso e Santa Faustina, né? Sangue e água. A última gota de sangue, a última gota de água. Ele foi coerente. O que isto já vem dizer para nós? Ser cristão não é teoria, não é discurso, é prática.
É prática, queridos, é prática. E Jesus nos deu. Ali, queridos, os apóstolos entenderam o que é ser apóstolo. Você lembra lá do lava-pés da Eucaristia? Eucaristia é serviço, é doação, é entrega. É dar a vida, é consumir-se para que o outro tenha vida. Aquilo que estou fazendo a vocês, vocês devem fazer aos outros. Mas até então aquilo era, de certa forma, era um rito, não passava de uma teoria. Mas ali na cruz, eles viram, não é teoria. Aquela cena que ele pegou a toalha, a bacia com água e lavou os pés, aqui ele está levando a cabo e a termo. E ali os apóstolos entenderam o que é ser discípulo, o que é ser apóstolo de Jesus Cristo. Então tenhamos logo esta mensagem. Ser cristão não é teoria. Queridos, no domingo de Ramos, a gente está para lá e para cá. Hosana rei, como é? Hosana, Hosana rei, Hosana rei, Hosana. E na quinta-feira, durante aquela noite, os 3 que ele escolheu, vocês não puderam velar uma horazinha comigo. Por isso disse, quem não traiu, quem não negou, quem não dormiu, quem não fez isso? Uma coisa, queridos, é o domingo de Ramos, outra coisa é a sexta-feira. Outra coisa é a sexta-feira. Você lembra como começamos este período do tríduo pascal, na quarta-feira de cinzas? Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Arrependei-vos e crede no Evangelho mesmo quando e ainda que. Mesmo quando teu melhor amigo te trai. Mesmo quando teu esposo te trai. Mesmo quando a tua esposa te trai. Mesmo quando teu filho pelo qual tu fizestes tudo te trai, te decepciona, te frustra. Arrependei-vos e crede no Evangelho mesmo quando tudo que está diante de ti é a cruz. Arrependei-vos e crede no Evangelho, mesmo quando a tua vida está dissolvendo-se. Crer na ressurreição, nessas horas, nesses momentos, é terrível. Eu não estou nem com nexo para falar, eu estou com tanta informação para passar para vocês, mas eu vou calar. Eu acho que a melhor pregação da sexta-feira é o silêncio. E eu falava com a missionária ainda agora. Vamos falar um pouco do rosário. Mas tem uma coisa que eu vou falar, queridos. Não posso deixar de falar. Entenda por que a guerra contra a Igreja Católica. A igreja, ela não mantém palavras apenas. A igreja, ela mantém os fatos, os acontecimentos. Para a igreja, não é importante apenas as palavras de Jesus que estão codificadas. Os fatos, os acontecimentos. A igreja guarda o patrimônio fidei dos mistérios. Desde a aurora do cristianismo, os primeiros cristãos, não eram todos, mas aqueles mais devotos, quando dava sexta-feira à tarde, eles não comiam. Diz que ela vai pegar uma cadeira, pegar uma cruz aqui, uma estaca para te prender aqui, rapaz. Eles jejuavam. Desde a sexta-feira à tarde eles jejuavam, queridos. Eles ficavam em vigília. Essa grande vigília pascal, que depois será instituída, ela não nasceu assim, aquilo já veio. A igreja, ela não cria dogmas, queridos.
A igreja, ela soleniza a vida de fé do povo. Aquilo que o povo vivia, aquilo que o povo espontaneamente praticava, vivenciava. Então, aqueles primeiros cristãos, muitos deles, quando dava sexta-feira à tarde, eles entravam em jejum, em abstinência total, queridos, total. Eles só iam se alimentar no domingo. No domingo. Eles passavam o sábado em vigília e na aurora, quando o sol vinha nascendo, eles celebravam a Eucaristia. Aí que eles iam se alimentar. E isso foi passando, isso foi acontecendo, um dia após outro, um ano após outro ano, até a igreja solenizar esta grande vigília, a vigília pascal. Então a igreja, queridos, ela, coluna e sustentáculo da verdade, ela traz isso para nós. Ela traz isso para nós. Ela guarda isto e ela não pode abrir mão disto. Quem diz que tem Jesus, que aceitou Jesus e pisa em cima desses mistérios, isso não é importante. Isso não é importante. Nós queremos o domingo da ressurreição, o Cristo ressuscitado. A igreja não. A igreja mantém, queridos, este acontecimento primordial da nossa fé. A igreja mantém este acontecimento primordial da nossa fé. Então a gente precisa entender os ataques contra a igreja, por que se dão, por que acontecem. Como ontem dizia, apesar dos meus pecados, apesar dos nossos pecados, a igreja, ela mantém a verdade da fé que Jesus disse, eu sou a verdade. É a igreja que mantém. Existem muitas modalidades de cristianismo que já não aceita, por exemplo, hoje é um dia qualquer, deixa para lá. Como disse, está tendo retiros hoje, onde as pessoas estão renunciando à Igreja Católica. Renunciando a essa Semana Santa da Igreja Católica. É, queridos. Você já imaginou um negócio desse? Se a pessoa crê em Jesus, se a pessoa tem uma Bíblia mesmo do seu jeito, é por causa da Igreja Católica, que trouxe essa mensagem de Cristo de geração em geração para o mundo. Então eu renuncio essa Semana Santa, esse Cristo da cruz. Às vezes eu fico imaginando, querido, esta madrugada mesmo fiquei pensando um bom tempo. Quantos anos passei dizendo que o Jesus dos católicos é um Jesus morto, pregado na cruz. Que não anda, não ouve, não fala. E eu começo a perceber, já há muitos anos, a riqueza, a grandeza da igreja, até na sua oração, nas suas devoções, como por exemplo a oração do Santo Terço do Santo Rosário. Missionária, hoje, sexta-feira, quais os mistérios que a gente medita? Os mistérios dolorosos. Eu vou puxar mais aqui porque vocês não vão escutar o que ela está falando. Tá? Eu vou ter que mudar aqui o esquema. E o que é que a gente tem nos mistérios dolorosos? Medita pra gente aí. Primeiro é a agonia de Jesus morto das oliveiras. Segundo é a flagelação de Jesus atado à coluna. Terceiro, a coroação de espinhos.
coroa Jesus e apresenta ao público. O quarto é a subida de Jesus ao Calvário carregando a cruz. E o quinto é a crucifixão e morte dele no Calvário. Então, é uma oração. Presta aqui. É uma oração que a solidez da igreja, queridos. A solidez da igreja. A oração da igreja. É isso que me chama atenção, queridos. Isso me chama muita atenção. Enquanto muitos dos nossos irmãos protestantes que defendem a sola escritura, somente a Bíblia, como é que a partir da Bíblia vão contra o terço, o rosário, que é bíblico? O que foi o primeiro? Agonia de Jesus, os mistérios dolorosos. Sexta-feira nós rezamos os mistérios dolorosos do terço. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pega lá o Evangelho, está lá. Depois vem a flagelação, Jesus atado à coluna. Depois, no terceiro, vem a coroação de espinhos. Depois, no quarto, vem a subida dolorosa. No quinto, a morte dolorosa. Olha a oração da igreja. Eu sempre digo que a missionária sempre fala, né, que toda coisinha, né, olha uma coisona. Olha aqui uma coisona, queridos. Fundamentada. E o cristão que quer rezar todos os mistérios, ele pode rezar todos os dias os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Durante a quaresma, nós não podemos deixar de rezar nenhum dia os mistérios dolorosos. Mas tem um negócio que eu estou querendo falar aqui. Era isso que estava e eu já comecei. Eu tenho que deixar você falar só, né? A história da missionária, um pedaço da história dela, eu acho que o começo mesmo da história dela na Igreja Católica se deu numa sexta-feira santa em Belém do Pará, na paróquia Santa Maria Gorete, onde eu ajudava o padre Eloy. Hoje ele é coronel reformado já da polícia, na época ele era major, o capelão da Polícia Militar do Estado do Pará. E toda sexta-feira ele fazia uma missa que dava quase 4.000 pessoas ou mais. Era uma loucura aquela missa. Toda sexta-feira à tarde ele fazia aquela missa e eu fazia uma pregação antes dele celebrar. Aí tinha depois o Terço da Misericórdia, o Ministério de Música começava a tocar e depois, às 16 horas, começava a Santa Missa. E por ocasião da Semana Santa, teve o retiro da Semana Santa lá na paróquia Santa Maria Gorete. E na sexta-feira, a missionária foi à igreja. Ela não ia comigo aquela comunidade, certo? Mas eu convidei ela para participar daquele retiro e ela foi. E aí, missionária? Aí é com você. Bom dia a todos. Eu costumo falar, quando eu tenho oportunidade, que a minha conversão, né, para a Igreja Católica, para a Igreja de Jesus, aconteceu na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Eu quero falar primeiramente que quando eu voltei, né? Quando eu voltei, nós voltamos, nós se reconciliamos,
nosso casamento, a nossa família, eu voltei por causa do missionário, né? Voltei por causa dele, por causa dos meus filhos, porque sei que casei, fiz um compromisso diante de Deus, não foi do homem, foi diante de Deus. Mas isso era fora parte, porque eu não entendia nada da Igreja Católica, eu não entendia, eu tinha aversão à igreja, eu não conseguia me abrir para as coisas da igreja, para a doutrina da igreja. Tudo que a igreja ensinava, que o missionário tentava passar para mim, e ele é uma pessoa muito esforçada para ensinar, muito dedicada, mas não conseguia abrir meu coração, irmãos. Eu não conseguia abrir meu coração mesmo. E tinha aquela barreira muito grande, ele participava na comunidade Santa Maria Gorete, e eu não ia com ele. Enfim, foram dias de muito anos, né? De muito... Quase 2 anos, né? De muito, assim... Como é que fala? Briga, pode dizer assim? Discussão religiosa. Discussão religiosa, porque eu não aceitava. Eu ficava calada às vezes, mas não aceitava. Então, para resumir um pouco, mas ele me convidou nesse dia e eu falei que não ia. Já para o final da tarde não, já começando a tarde, comecinho da tarde, que ia começar 1h, né? Eu lembro bem que nós tínhamos que pegar o ônibus para irmos a Belém, e eu resolvi aí. E quando chegamos lá, a igreja estava lotada, lotada a igreja. E eu fiquei assim, uns 5 bancos antes do altar, né? Onde o presbitério, onde o padre... onde o presbitério, onde o padre ele ia palestrar. E eu fiquei sentadinha ali no meu canto, sem olhar para muita coisa, sabe que era um peixe verdade. fora d'água. Me sentindo ali um peixe fora d'água. Mas fiquei sentada, irmãos. Fiquei sentadinha e comecei aí, quando a moça que estava fazendo o louvor foi apresentar ao padre, aí entrou aquele padre, uma calça, eu lembro perfeitamente, uma camisetinha que era branca, né? Branca, surradinha, bem poidinha, surrada aquela camisa, aquela calça é uma calça azul, social, mas bem velhinha, dava para perceber, de chinelinho de dedo. E ele saudou a assembleia e começou a falar o que significa o retiro de Semana Santa. Quando ele começou a falar sobre esse retiro, o que significa essa palavra retiro da Semana Santa, irmãos, não demorou muito não, para Deus começar a agir na minha vida, eu começar a chorar, meu coração se abriu e foi se abrindo e aquelas palavras foi entrando. Aquelas palavras foram esclarecendo no meu coração, tirando aquela barreira, aquela incredulidade, aquela aversão que eu tinha. Ele foi explicando, é por isso que eu sempre falo, a missionária diz que eu falo cada coisinha da igreja. Ele foi explicando cada coisinha, tá? Cada símbolo, tudo que a nossa igreja tem, nos mínimos detalhes da Sexta-feira Santa, ele foi explicando. E aquela escama dos meus olhos foi caindo por terra. Era Jesus no caminho de Emaús. Foi caindo por terra e eu não continha as lágrimas, não continha, era muita lágrima, irmão. Lágrimas de libertação, lágrimas de arrependimento, lágrimas
que vinha do fundo da minha alma. Era uma obra do Espírito. Né? Uma obra do Espírito Santo, porque eu não conhecia essa igreja que ele estava me apresentando. Esse Jesus que ele estava me apresentando, nunca tinha ouvido falar. Nunca. E nem dessa igreja. Nunca. Você conhecia a falsa igreja? Eu conhecia a falsa igreja. Eu conhecia superficialmente, né? Jesus. Então ele me fez... Mãe, isso é forte você dizer isso. Inclusive Jesus, nós o conhecíamos superficialmente. Superficialmente. Porque não é o Jesus que a igreja... Que a igreja ensina, que a igreja conhece, que a igreja ensina. Eu sei que muitos não, até hoje, não conhecem. Na igreja, na nossa igreja. É muito duro dizer isso. Mas na nossa igreja muitos não conhecem o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Cristo da nossa igreja. A verdadeira vida cristã. Não conhecem ainda. É por isso que nós temos que rezar todos os dias, não só o terço, irmãos, o rosário. Por todos nós e principalmente por aqueles que ainda se encontram cegos, que não conhecem verdadeiramente, que ainda não tiveram verdadeiramente esse encontro com Jesus da cruz, com o verdadeiro Jesus da igreja, que a igreja ensina. Que a igreja ensina. Então, naquele dia, foi a minha experiência que eu nunca tinha tido na minha vida, nunca, essa experiência de conhecer Jesus, o que é retiro de Sexta-feira Santa, da Semana Santa, o que significa. Então, ele foi explicando, falando... E eu só chorava, sem parar, e eu ficava com vergonha, eu passava a mão no meu rosto para ver se parava, não parava. As lágrimas não cessavam e eu ali. E eu sei que estava incomodando, porque às vezes eu conseguia olhar para ele, e ele estava me olhando, e eu acho que estava incomodando ele. Mas ele continuou com o retiro. Ele continuou. E quando terminou aquela palestra, ele falou para mim, todo mundo foi saindo, né? Nos intervalos, a pessoa vai para o banheiro, vai ao banheiro, vai fazer alguma coisa, conversar. E ele foi diretamente comigo, lembro bem. Ele foi, isso já faz, irmãos, quantos anos? 20 e poucos anos? Uns 21 anos, né, mãe? Ele foi diretamente comigo e me deu a mão aqui, estendeu a mão, eu levantei e abracei ele. Ele me abraçou, um abraço tão forte, aquele homem tão magro, entendeu? Tão frágil. Para mim, ele era uma pessoa tão frágil assim fisicamente, o jeito que ele estava, mas aquilo ali era Jesus me abraçando, irmão. Jesus me acolhendo, o Padre Luiz Mosconi. É o fundador das Santas Missões Populares no estado do Pará, né? No Brasil, né? No Brasil. Você pode até pesquisar na internet que você encontra ele. E foi Jesus me abraçando. Foi Jesus, irmãos, me abraçando, me acolhendo para a igreja dele. Me acolhendo verdadeiramente para a sua igreja. E ele perguntou para mim o que era que estava acontecendo comigo, por que eu chorava tanto. Aí eu sentei, com muita custo sentei e conversei com ele tudo o que eu era, né, a minha história. E ele fez questão, irmãos, ele fez questão de nos pegar. Aí veio o Sidney, conversou com ele, e o Sidney falou do trabalho que ele estava tendo, a dificuldade para nos catequizar, para nos ensinar a doutrina da igreja. Irmãos, aquele pastor, porque é um pastor, aquele homem é um verdadeiro pastor. Prática, não foi teoria. Não, foi prática. Ele disse, aí terminou o retiro,
eu creio que era a última palestra, era essa dele. Ele falou assim: onde vocês moram? Nós falamos que morávamos a quantos No quilômetros? Americano dá uns 27, quase 30 quilômetros, né? Da capital de Belém. Ele falou assim: vocês vão de quê? Eu disse: nós vamos de ônibus. Ele falou: eu vou levar vocês até na rodoviária para a gente conversar mais, para a gente ter mais tempo para conversar. E nós fomos conversando. Chegou na rodoviária, ele nos deixou lá e falou: olha, eu preciso ir à casa de vocês. Eu quero marcar um dia para ir à casa de vocês, porque eu preciso conversar com vocês. E eu falei da minha dúvida que eu tinha. Eu tinha horror, sempre falo, tinha horror à vela, irmão. Eu não entendia por que os católicos gostavam de vela, qual o significado da vela, por que morria e tinha que acender a vela, né? Porque na nossa igreja ensina que, na nossa igreja, né, na igreja protestante, ensina que precisa de luz porque os católicos estão na escuridão. Então é por isso que no velório de católico tem luz. Porque eles estão na escuridão, precisam da vela, de acender a vela. Enfim, são coisas que nós formos falar agora, vai dar outro vídeo, vai dar outro... E eu estou achando aqui, meu amor, deu 31. Vamos ver até onde vai esse negócio aí. Então, eu estou resumindo muita coisa. Então, irmão, ele falou: Eunice, eu vou explicar, eu preciso conversar com vocês, tirando as dúvidas, eu vou tirar todas as suas dúvidas. E aquele homem foi à nossa casa. Nos tornamos grandes amigos, ele nos catequizou, tirou todas as minhas dúvidas, as minhas, porque o missionário não tinha dúvidas mais, mas as minhas. E meu coração, a partir daquele momento, eu comecei a amar as coisas da igreja. Não entendia quase nada, mas procurei conhecer. Procurei conhecer as coisas da igreja e fui procurando e foi lendo o catecismo e fui me apegando ao rosário, ao terço. E fui clamando a intercessão de Nossa Senhora, não sabia muito rezar com Maria, né? Mas fui e assim começou a minha caminhada, foi assim que começou, irmãos. A minha vida na Igreja Católica, a minha conversão a Jesus Cristo começou naquela sexta-feira santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida do Padre Moscone, pela vida do missionário que me levou até lá, né? Por Jesus Cristo da cruz, Jesus Cristo crucificado, que morreu por nós. Eu tive esse encontro com ele lá. E só tenho que agradecer, só tenho que louvar a Deus, irmãos. Só tenho que louvar, bendizer o nome de Jesus a todo momento. Por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito na minha vida. Tudo que ele me faz entender, irmãos. A prática, viver a prática do cristianismo, viver a prática da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa luta, de vencer os nossos medos, nossos pecados, irmãos. A nossa batalha diária que nós temos. Entende? Tudo isso a igreja nos ensina. Tudo isso a igreja, não precisamos procurar em lugar nenhum. A igreja, ela nos alimenta. Ela nos educa. A igreja, ela nos doutrina. Ela nos ensina. Então hoje eu vejo, irmãos, que hoje eu vejo que não tem como sairmos da igreja, não tem como fugirmos da igreja, não tem como nós procurarmos Jesus em outro lugar, ou procurarmos cura, libertação, procurarmos salvação, procurarmos paz, alegria em outros lugares. Porque tudo a igreja nos apresenta, nos dá. Tudo a igreja nos dá para vivermos. Então, que nós possamos, irmãos,
procurar realmente ter este encontro com Jesus. Ter verdadeiramente esse encontro com Jesus. Eu fico triste. Ainda agora estava olhando o meu irmão falando com meus outros familiares no grupo, ele falando assim, a minha irmã, que é pastora, falando que hoje vai começar uma campanha. Ainda agora eu vi essa mensagem. Hoje vai começar uma campanha ao pé da cruz na igreja dela. Vai começar essa campanha ao pé da cruz na igreja. Entendeu? E eu fico pensando como vai ser o tema dessa campanha. Aí outro meu irmão, o que eles vão pregar nesta campanha, nesses dias. Esses 3 dias é hoje, sábado e domingo. Entendeu? Aí o meu irmão falou amém, falou umas coisas e disse até sábado, até domingo da Páscoa. Já desejou desde hoje um feliz domingo de Páscoa. Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção, porque a Bíblia deles lá, irmãos, tem a Sexta-feira Santa. Entendeu? A Bíblia deles lá tem a Sexta-feira Santa. Mas para eles o que interessa é o domingo da Páscoa, é só a ressurreição. É só o Jesus ressuscitado que interessa para eles, é só o Jesus ressuscitado. É o Jesus que dá a vitória, é só aquele Jesus que não está mais na cruz, entendeu, irmão? Que não está mais na cruz. Então, esse Jesus que nós vivenciamos, essa quaresma toda, para eles é heresia, para eles não serve de nada. Hoje mesmo, pelo que eles falaram hoje, não serve de nada. Hoje só não pode comer peixe, hoje só não pode comer carne, só pode comer carne vermelha, só pode comer peixe, isso criticando a nossa igreja. Então, nós temos que rezar muito, irmão. Temos que rezar muito e ser testemunha. Ser testemunha verdadeiramente para essas pessoas. Nós temos que ser testemunha, porque se Padre Moscone não falasse, se eu não participasse daquele retiro, se o Padre Moscone não falasse para mim, não explicasse cada coisa da nossa igreja, como que eu ia entender? Ele foi usado, muitas das vezes, irmãos, é alguém lá de fora que precisa do teu testemunho. Que precisa que você chegue com ele lá e diga, olha, fulano, é assim, assim, assim. Então, por isso que nós temos que saber, nós temos que aprender da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja, o que a nossa igreja nos ensina, para podermos ser testemunhas. Para podermos ser testemunha do amor de Deus. Que a vida não é, irmãos, como o missionário fala, só mistérios gozosos, mistérios gloriosos. Tem os dolorosos, irmãos. A vida tem os mistérios dolorosos. E nós não podemos fugir deles de forma alguma, porque Jesus não fugiu. Jesus não fugiu dessa parte da vida dele. Ele não fugiu. Ele assumiu. Ele foi em frente. E ele não falou que nós não passaríamos. Ele falou que nós passaríamos. Nós teríamos esses momentos, mas ele estaria conosco todos os dias. Então, que nós possamos, a cada dia, pedir para o Senhor a fortaleza, a constância, a perseverança, irmãos, e a sabedoria, a graça de aprendermos na igreja, de procurarmos, deixarmos de ser preguiçosos e lermos a palavra, o catecismo, as doutrinas, os documentos da igreja, nos reunir em família, irmãos, e fazer tudo aquilo que nós precisamos para nós fortalecer a nossa fé, para nós fortalecermos a nossa esperança, irmãos, em Deus. Assim como os apóstolos eles eram unidos na oração, no partir do pão, na Eucaristia.
Em tudo eles eram unidos. Eles eram unidos, os apóstolos, os primeiros cristãos. É assim que nós devemos ser unidos. Unidos para ensinar e para aprender as coisas de Deus. E uma coisa, mãe, que me chama a atenção, eu lembro que antigamente, mesmo sendo igreja protestante, né? Eu era criança, não nos conhecíamos. Na minha cidade, a cidade de Vigia, quando dava, parece-me que quinta-feira, por volta de meio-dia, a polícia saía em tudo quanto era lugar, fechando tudo. Aqueles que ainda estavam abertos, né? E era aquele silêncio, era aquele respeito, era aquele em função. E nós tínhamos um rádio lá em casa, a gente escutava as pregações da Igreja Católica, né? E era uma coisa assim triste, desculpa a expressão, parece que era meio cavernosa, mas eles colocavam a gente diante daquela dor, diante daquele mistério. O que tinha acontecido, né, há 2000 anos atrás. E hoje a gente já vai vendo, né, que isso parece que vai sendo dissolvido, vai sendo jogado fora. Já foi. Vai sendo menosprezado. Então é necessário, eu não sabia disso que a missionária está falando agora em relação à família dela, né? Mas eu fazia essas críticas também, queridos. Eu fazia essas críticas. Por exemplo, hoje, aquilo que eu disse ontem, pronto, ela falou na prática. Aquilo que eu passei para vocês como informação, nós estamos falando na prática, né? Quais as pregações que farão a partir de hoje, sexta-feira? É uma pregação que vai contra a Igreja Católica. É uma pregação que vai contra a própria Bíblia. É uma pregação que vai contra Jesus. É uma pregação que vai contra aquela que Deus escolheu